Meio-dia e 1 minuto, vambora São Luís! Muito boa tarde pra você, coisa boa estar aqui mais uma semana. Vambora região metropolitana, nosso Maranhão, coisa maravilhosa. Muito obrigada, viu gente? Vambora para mais uma semana, graças a Deus, com muita coragem, com muito otimismo e sabe com o que mais? Com muita esperança. Vambora porque tá só começando, viu? Vambora, já abriu o olhinho, já botou o pezinho no chão, já sentiu que tá por aqui? Então vambora conquistar o resto. O que é que você acha? Aqui eu te garanto que a gente vai fazer companhia pra você. Até às 13h30 eu tô por aqui, ó, olhando você aí do outro lado almoçar. E entre uma colherada e outra, você já coloca o olhinho por aqui para que a gente possa, então, já começar destacando aí todas as informações. E que informações, viu? Te garanto que o fim de semana foi para lá de movimentado. Eu já começo te falando que após 4 anos, começa hoje o julgamento do empresário Lucas Porto, muita expectativa. Ele que é assassino confesso da publicitária Mariana Costa. Daqui a pouquinho a nossa equipe ao vivo vai atualizar aí esse julgamento. E o fim de semana, como eu disse, não foi nada fácil, foi de muito incêndio também. Pelo menos 2 registros. O primeiro, um bar pegou fogo na Avenida Litorânea e um carro ficou completamente destruído após um incêndio registrado na Santos Dumont, aqui na capital. E 3 pessoas morreram afogadas na zona rural de Trizidela do Vale. O ministro da Saúde anunciando a chegada de 300 mil novas doses de vacina aqui para a capital, além de 600 mil testes para a detecção da Covid-19. E ainda nesta edição, semana com vacinação, público é o de 59 anos. Mas por aqui você também acompanha os grupos prioritários que recebem o imunizante. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Coisa boa ouvir essa campainha. Fico o fim de semana inteiro, assim, ó, desse jeitinho, esperando você aí do outro lado. Que bom poder contar com você, viu? Então vambora, já subiu? Sobe a primeira música, né? Vambora, vamos entrar no clima da semana, afinal... Semana, gente, é a última do mês. Vambora! Tem coisa pra gente conquistar ainda. Sobe aí essa mãozinha. Subiu? Vambora. Pegou? Solta mais não. Não solta que por aqui é assim, ó. A gente pega na mão do outro e faz o quê? Segura bem forte, pra gente poder dar força um pro outro. E aí, hoje é segunda-feira, a gente fica naquela... Ai, meu Deus, eu tenho que ser muito grande, né? Eu tenho que começar com tudo. Ai, para eu começar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E aí a gente começa a encher um pacote e daqui a pouco a gente acha que esse saco, se ele não estiver cheio, lotado, a gente nem pode começar, né? Ei, para com isso. A gente não precisa começar grande, não. A gente precisa começar. E a partir do início é que a gente vai conquistar tudo aquilo que a gente quer para dentro dessa sacola. E somos nós que colocamos. E aí, você já imaginou o tamanho que a gente vai ficar? Hein? A gente é que coloca dentro da sacola, não é o contrário. Então não tenta começar maior, não. Tenta começar. Esse é o primeiro passo. Que tal? Hoje é segunda-feira. Vamos colocar pra frente? 12h e 5 minutos, eu já começo colocando na minha sacola, sabe quem? Você aí do outro lado, eu já acordo nessa perspectiva. Eita, quem que a gente vai conquistar hoje? Tomara que a gente esteja conquistando mais e mais pessoas para essa nossa família gigantesca que é o Hora D, tá? 12h e 5 minutos e o nosso Zap D já tá na tela, 91968622, já sabe que esse é o nosso contato, né? Aqui nessa tela você tem a possibilidade não só de se ver aqueles que você ama, mas também denunciar. Qual que é a sua denúncia aí do outro lado? Divide com a gente aqui, 91968622. A gente vai buscar, né? Não sei se a gente vai ter a resposta imediata, mas nós vamos atrás. Inclusive para ouvir todos os lados, porque aqui é assim. A gente está aqui o tempo inteiro querendo, de fato, levar a solução da forma que tem que ser, justa e honesta, tá bom? Então manda pra gente no 91968622, que eu já começo destacando daqui a pouquinho nessa telona. São 12h e 6 minutos e a gente destaca também o que foi o fim de semana. Começa falando sobre a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele desembarcou aqui na capital
ontem, no comecinho da tarde, para poder tratar de estratégias para o contingenciamento desta variante aqui no estado. Além de testes para a detecção do coronavírus, o ministro também anunciou a chegada de reforço de vacinas aqui para a capital. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, desembarcou em São Luís no início da tarde deste domingo. A visita do ministro teve como objetivo traçar estratégias de como conter qualquer possibilidade de transmissão pela variante indiana no estado. No aeroporto, Marcelo Queiroga foi recepcionado pelos secretários de saúde do estado e do município, e também pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide. O ministro anunciou o envio de 300 mil doses extras de vacinas contra a Covid-19 para a capital maranhense. Conversei com o prefeito Eduardo e ele fez um pleito muito justo, que era ampliar a cobertura de vacinas aqui em São Luís, aqui na ilha, nas cidades da ilha, e foi acatado pelo Programa Nacional de Imunização. Nós teremos 5% a mais de vacinas, isso é aproximadamente 300 mil doses nesse primeiro momento. O pedido de reforço na vacinação de São Luís foi feito pelo prefeito Eduardo Braide. Fizemos um pedido a ele muito importante, que foi a destinação de doses extras de vacina aqui para o município de São Luís, para que a gente possa enfrentar a pandemia como um todo, de forma especial esse enfrentamento aí da variante da Índia. Marcelo Queiroga também se reuniu com o governador Flávio Dino. O ministro fez um sobrevoo no litoral maranhense, na região onde o navio com a tripulação que foi contaminada pela variante indiana permanece isolada em quarentena. No porto do Itaqui, o ministro também acompanhou o início da testagem em agentes portuários. Uma das medidas adotadas para barrar a transmissão pela cepa indiana é o aumento de testes em barreiras sanitárias, montadas em aeroportos e portos do estado. Ainda no domingo, 600 mil testes rápidos chegaram no Maranhão. A entrega desses testes nos ajudará a que nós possamos ampliar a testagem, ao mesmo tempo em que coloquei o governo do estado à disposição para ajudar o governo federal para atuar nas áreas federais, porque nós sabemos que, por exemplo, aeroportos, portos, são áreas sujeitas à fiscalização federal. Um tripulante do navio que testou positivo para a variante indiana continua internado em um hospital particular de São Luís. De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde dele é grave, mas estável. Até o último sábado, dos 102 testes realizados em pessoas que tiveram contato com a tripulação, 40 já haviam sido divulgados e deram negativo. Garantiu ao Maranhão mais 300 mil doses. Essas 300 mil doses a mais de vacina, elas serão utilizadas a princípio para a Grande Ilha, para os 4 municípios, São Luís, Ribamar, Passo e Raposa, para ajudar também a conter, a gente não ter a transmissão comunitária da cepa B1, 1617.2, que é a cepa chamada de indiano, da Covid-19. Muito bem, olha, a gente começou o programa de hoje atualizando aí essas informações, que inclusive, né, ela tem um desdobramento amplo em razão da vinda do ministro da Saúde. Você ouviu aí que nós vamos receber pelo menos uma nova remessa de doses de vacina que devem chegar, a previsão é que deve chegar hoje às 16 horas, deve desembarcar, portanto, essa nova remessa aqui na capital e deve, portanto, né, ser distribuída para as 4 regiões, ou seja, para a região metropolitana, para os municípios que compreendem aí, portanto, a região metropolitana. Bom, e ainda de acordo com o ministro, as novas doses representam aí pelo menos 5% a mais do que estava previsto para o Maranhão, de acordo com o Plano Nacional de Imunização. E a gente segue atualizando aqui o estado de saúde do tripulante que continua internado num hospital particular aqui na capital. Uma equipe do Ministério da Saúde está em São Luís para acompanhar não só, né, o quadro de saúde deste tripulante, mas também dos demais tripulantes do navio que foram, portanto, contaminados com essa cepa de origem indiana. A Secretaria de Saúde confirmou que já tem parte dos resultados dos exames das equipes que tiveram contato com os indianos. Das 100 pessoas que participaram de toda a operação de resgate do indiano de 54 anos, 80 já tiveram material genético analisado pelo Laboratório Central do Maranhão. Segundo a Secretaria de Saúde, 40 tiveram resultado negativo, ou seja, não foram contaminadas. Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o único tripulante que continua internado na capital piorou e está entubado. Ele foi transferido de helicóptero do navio para São Luís no dia 13 de maio.
Na última quinta-feira, exames realizados no laboratório Evandro Chagas, em Belém, confirmaram que 6 dos 24 tripulantes, incluindo o que está em tratamento na UTI, estão infectados com variação da Covid, responsável por maior parte dos casos na Índia. O navio está proibido de atracar e segue em quarentena em alto mar. Uma equipe do Ministério da Saúde chegou nesta sexta-feira em São Luís para acompanhar o caso. O cargueiro com minério de ferro saiu da Malásia no dia 27 de março, parou na África do Sul, onde a tripulação embarcou, e há mais de uma semana está na costa de São Luís. Muito bem, o indiano de 54 anos, internado em UTI, num hospital particular aqui em São Luís, com a variante indiana do coronavírus, permanece com um quadro clínico grave. Quem informou foi o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado inclusive agora, no fim de semana, no sábado. O paciente foi, inclusive, entubado ainda no sábado, após apresentar piora no quadro clínico. Ele está agora internado e permanece, portanto, com esse monitoramento. E ele foi internado desde o dia 14 de maio, quando o navio do qual era tripulante chegou ao litoral maranhense, vindo, portanto, da Malásia. E ainda durante a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele, portanto, durante a agenda cumprindo aqui na capital maranhense, ele se reuniu também com o governador Flávio Dino, do PCdoB, ali no porto do Itaqui. Ele fez um sobrevoo na área do porto, inclusive para ver, mais ou menos a distância do navio, e comprovou, de fato, a distância que existe do navio até exatamente o que é considerado terra. Então, foi feito esse sobrevoo e logo depois ele se reuniu com o governador para tratar, para discutir protocolos que estão sendo adotados aí para impedir o avanço da variante indiana aqui no estado. Sobre o assunto, eu vou chamar agora o repórter Ciro Mineiro, que vai atualizar para a gente exatamente essas informações. Muito boa tarde, Ciro, seja muito bem-vindo. Fim de semana, como eu disse ainda há pouco, bastante agitado, sobretudo porque permanece esse monitoramento, Inclusive foi discutido nessa reunião uma fiscalização mais atuante nessas entradas, no que diz respeito a portos e aeroportos também, É isso mesmo, viu, Kate? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Hora D. Fim de semana agitado aqui no estado, principalmente aqui na capital maranhense, até mesmo porque os últimos dias têm sido de muita atenção, Kate? Desde que a variante indiana ela foi identificada entre esses tripulantes desse navio, que é importante a gente ressaltar que permanece isolado, em quarentena, mas está em águas maranhenses. Dos 24 tripulantes, pelo menos 15 testaram positivo para a Covid-19, mais especificamente dessa cepa, dessa variante indiana. Olha só, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou ontem, no começo da tarde, aqui na capital maranhense, Ele se reuniu com o governador Flávio Dino, ele também fez um sobrevoo, no litoral maranhense, mais especificamente na região onde este navio permanece isolado em quarentena. E Marcelo Queiroga, Kate, também acompanhou o início da testagem entre os agentes portuários lá no porto do Itaqui. É importante a gente destacar que ele trouxe, o ministro da Saúde trouxe para o Maranhão aproximadamente 600 mil testes rápidos, exatamente para que essa testagem seja realizada mais intensamente em todo o estado do Maranhão. Muito bem, Ciro. A gente está acompanhando exatamente porque para essa semana existe a expectativa já de montar essas barreiras sanitárias para que os testes de fato comecem a serem feitos, E a gente segue monitorando também e com muita expectativa o restante dos resultados com relação então a essas testagens de quem estava por ali, próximos, que tiveram contato com essa tripulação. Ciro, você volta daqui a pouco com a gente, trazendo, portanto, outras atualizações aí desse caso, tá bom?
E por falar em atualização, daqui a pouco o Ciro também comenta com a gente o julgamento do empresário Lucas Porto, que há pelo menos 4 anos, desde 2016, a família vem lutando para que de fato esse julgamento aconteça. Marcado para hoje pela manhã, já antecipo, né, que está acontecendo uma demora, né, para o início. Estava marcado para 8h30 e até agora não começou. Daqui a pouquinho o Ciro vai atualizar para a gente também essa informação. Bom, e a Secretaria de Estado da Saúde informou também que foram recebidos 102 amostras de pessoas que tiveram contato direto e indireto com a tripulação do navio. E reforçou mais uma vez que não há confirmação de transmissão local desta variante, que é a variante indiana. Na tela você percebe aí a nota oficial que o governo do estado liberou no fim de semana, já dando conta aí da atualização desta informação. Bom, as amostras, elas serão processadas pelo Laboratório Central do Maranhão e em seguida enviadas então para o Instituto Evandro Chagas em Belém para o sequenciamento genômico, que aí vai dar de fato o resultado para saber se de fato existe então esta contaminação da variante entre outras pessoas, reforçando que na semana passada 6 casos da variante indiana foram detectados em tripulantes do navio e uma coletiva de imprensa, inclusive, foi realizada para que então pudesse ser divulgada essa informação. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, foi quem divulgou e segue, né, sendo o porta-voz oficial desta informação. Bom, são 12h17, você tem percebido que a gente está atualizando todos os dias exatamente o desdobramento aí desta informação. Semana passada, nós passamos a semana falando, né, sobre os testes que estão sendo feitos, inicialmente nesta tripulação. Consta no navio uma tripulação de 24 pessoas e aí dos quais 15 testaram positivo, 1 segue internado e 6 desse total, portanto, foi identificada esta variante. Aqui no estúdio comigo, o infectologista e também diretor do Laboratório Central do Maranhão, que é o Laboratório LACEN, o Lídio Gonçalves, ele vai conversar com a gente agora sobre a atualização da informação. Eu já começo perguntando sobre o andamento, Lídio, dessa testagem, né, com todas essas pessoas e como foi feito esse mapeamento para chegar em 102 pessoas, por exemplo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite, né, por estar esclarecendo melhor a população sobre os fatos. Na verdade, assim que a gente foi comunicado o estado da presença, né, de tripulantes aqui de indianos, né, na qual tinham pacientes sintomáticos, pessoas sintomáticas, imediatamente a gente providenciou o exame laboratorial, que é o de RT-PCR, que é o único exame, que é o principal exame, o padrão ouro, né, para diagnóstico e para se ter a certeza se a pessoa está tendo a Covid-19. Então, assim que foi nos comunicado, a gente preparou uma equipe, né, de um médico infectologista, de um técnico de coleta, para que tivesse acesso ao navio e imediatamente fosse feita a coleta, né, do SWAB, né, como todo mundo já conhece, para a realização do exame. Então, imediatamente, nossa equipe do Laboratório Central, que está de manhã, de tarde e de noite envolvido nesse processo, processou as amostras, e assim que a gente observou, né, que dos 23, né, tripulantes mais o paciente que estava internado, né, todos estavam, 15 né, tiveram detectados com a Covid-19 e 6 delas estavam aptas a fazer o sequenciamento genético. Então esse é um critério importante. Sim. Né? Não foram 6 que tiveram Covid-19, eram 15, mas desses 15, 6, né, com um critério importante, que é a sua carga viral, estava propício para o sequenciamento genético. Então, imediatamente, no mesmo dia, né, as amostras chegaram ao Instituto Evandro Chagas, né, que consegue realizar essa técnica de sequenciamento genético, e num tempo recorde, mediante a sua necessidade, na madrugada de quarta para quinta, já emitiu, né, o laudo, né, o resultado, que era a variante indiana. Nesse contexto, imediatamente a gente já tinha feito esse mapeamento, já estava identificando quais as pessoas, todas as pessoas que tiveram contato direto e indireto, né, e estamos fazendo esse monitoramento contínuo, né, o exame laboratorial para vigilância. Agora, Lídia, você é infectologista, né? Diante de um cenário como esse, a gente tem aí, desde o dia 14, por exemplo, nós temos aí a informação, né, em que foi publicizado, né, de que esse indiano
teria precisado ir para o hospital e aí, a partir daí, toda essa história que, inclusive, você relatou muito bem. É possível que antes, né, tenha sido feito algum tipo de monitoramento para poder, então, saber sobre as pessoas que tiveram contato? Porque a partir do dia 14 se conta, mas e antes disso, né? Pessoas tiveram contato, é possível fazer esse mapeamento a ponto de poder, então, saber quem de fato teve contato, ou então pode estar levando para frente, né? Para quem está em casa poder entender? Tá. É só uma pequena correção, né? Eu sou farmacêutico bioquímico, né? E diretor-geral do LACEN. Mas a gente tem uma equipe de infectologistas que está diuturnamente também trabalhando diretamente com esses dados. No entanto, assim, o acesso, como foi já bem informado, né, ao continente foi naquele dia. Então, a gente conta naquele dia como o primeiro dia de início, né, de rastreamento. Então, não é possível que ninguém tenha tido contato antes? Não, toda essa investigação, né, foi feita e está sendo feita. Né? Então, o navio, né, está a mais de 30 quilômetros daqui do continente. Então, os acessos que estão tendo são via helicóptero com todas os cuidados. A minha pergunta é relacionada, de fato, a outras pessoas que tenham acesso a esse navio, né? Porque pessoas têm acesso de fora ao navio, isso antes, eu não me refiro agora. Sim. Agora está isolado, né? Ninguém pode ter acesso, mas antes, é possível ter tido esse monitoramento, saber, de fato, as pessoas que tiveram acesso? Não, porque imediatamente, isso, na verdade, é a Anvisa, né? Existe a Anvisa que monitora, né, constantemente todos os navios que têm acesso ao Maranhão, a qualquer porto no Brasil, e foi imediatamente comunicado que tinha um paciente sintomático a bordo. Com isso, as medidas foram rapidamente tomadas. Isso no dia 14? Isso, se eu não me engano, dia 13. 13 e 14, né? 14. Então, a partir daí é que você conta, então? Exatamente. Ok. Então, a partir desse momento, é só para quem está em casa poder compreender todo esse processo, né? Para que você não saia dizendo, nós já temos uma disseminação em massa. Não. Então, do dia 13 para 14, então, foi dado o alarme e aí, a partir daí, começou, então, esse monitoramento. Hoje, nós temos 102 testes, 102 pessoas, né? Testando aí para poder, então, fazer essa verificação. É isso? Isso. Assim, veja bem, isso é um monitoramento constante. Lógico que esse número vai aumentando, né, constantemente, porque toda pessoa que tiver contato direto e indireto está sendo testada, com precaução. Sim. Né? E essas pessoas já circularam também, né? Sim, mas assim, a circulação já está sendo controlada nesse sentido, né, a testagem. Então, lógico que a testagem ela tem que ser feita constantemente em mais de um período. Com isso, a gente identifica o mais rápido possível, né, uma possível pessoa que foi sintomática ou não, que tenha Covid-19 e faça, né, as suas medidas. Lógico que o isolamento ele é orientado, né, e acompanhado imediatamente à notícia do contato. Então, obviamente que essas 102 pessoas têm essa informação do isolamento, estão sendo monitoradas nesse sentido. Perfeitamente. Esse é um trabalho em conjunto com a Vigilância Epidemiológica do Estado e o Laboratório Central, ambos vinculados à Secretaria Adjunta do Estado, e a gente está mobilizado, né, de manhã, de tarde e de noite, como falei, para estar fazendo todo esse tipo de intervenção. Tá, o resultado, né? Até no sábado nós tínhamos aí um total de 40 que já tinham negativado, não é isso? Já aumentou esse número? Então, veja bem, como isso é constante, todos esses dados estão sendo emitidos via nota técnica, né, pelo Estado. Sim. Então, assim, de manhã, de tarde e de noite, a gente está analisando e sempre informando, né, a Secretaria de Saúde imediatamente os seus dados para que seja criado notas técnicas para divulgação. E sobre a testagem, inclusive anunciada aí por meio do ministro nessas tratativas, já começa efetivamente nessas barreiras sanitárias? Sem dúvida, né? É importante qualquer tipo de intervenção, seja ela feita pelo teste, né, de SWAB, de antígeno, lógico que é menos sensível do que o teste de RT-PCR, no entanto, quanto mais pessoas forem testadas, melhor esse monitoramento. Tá? Então, neste momento, ela é imprescindível essa testagem maior, né, principalmente aqui na população de São Luís, por precaução. Lógico, isso não quer dizer que existe a transmissão comunitária. Não existe. Tá? Até o momento, por isso, esse monitoramento está sendo feito de forma precisa para que não ocorra essa transmissão local. Ok, então tá aí as explicações. Muitíssimo obrigada, viu, Lídia, por ter atendido aqui ao nosso pedido, esclarecer, afinal de contas, o principal medo das pessoas é de fato, né,
ter a informação correta, então, vindo oficialmente, é claro que tranquiliza muito mais. Então, não existe essa possibilidade hoje de disseminação dessa variante aqui na capital, nem na região metropolitana, haja vista está sendo feito o monitoramento, não é isso? Perfeito, assim, para isso que a gente está fazendo esse monitoramento em tempo real, né? Lógico que a minha mensagem final é passar para a população que, independente da cepa indiana ou não, os dados que a gente tem até então é que a maioria dos casos de Covid-19 no Maranhão é pela variante P1, a variante de Manaus, Sim. que é tão transmissível quanto a indiana. Ou seja, os cuidados e as medidas sanitárias que devem ser mantidas pela população deve ser a mesma. Tá? Então, assim, a vacinação ela é importante, a questão de ofertar mais vacinas, né, principalmente para aqui, para a região metropolitana, é fundamental. Então, todo esse... E lembrando, mais uma vez, a vacinação ela é uma medida de proteção coletiva, não individual. Sim. Então, mesmo pessoas que forem vacinadas precisam, né, sempre estar mantendo as medidas sanitárias. Então, essa é a minha mensagem final. E lembrando que para você, de fato, estar imune, precisa tomar as 2 doses. Então, tomou a primeira dose, não liberou geral, né? Muito pelo contrário, tomou a segunda, aí é que você vai estar, né, vai estar protegido, mas precisa se resguardar também. Muitíssimo obrigada, viu, Lídia, pela participação aqui com a gente. Vou deixar o espaço aberto para que você possa, então, continuar informando aqui para a gente sobre essa testagem, sobre os resultados, sobretudo desse quantitativo, né, que você inicialmente falou, mas é claro que isso deve aumentar, mas que a gente possa, então, informar para a população como é que está sendo feito isso ao longo da semana. Perfeito, eu agradeço o convite e sempre estarei à disposição para estar esclarecendo para a população o que for necessário. Muitíssimo obrigada. 12 horas e 27 minutos, 12 horas e 27 minutos, então tá aí a fala oficial para dar uma tranquilizada, né? Monitoramento, testagem sendo feita, vacina que deve chegar, pelo menos 300 mil novas doses a partir das 16 horas de hoje, tudo isso são estratégias, né? Estratégias para que se continue, então, verificando aí a condição da pandemia em todo o Maranhão. Não é porque a gente está ouvindo falar, não é porque a gente sabe desses 6 tripulantes que apresentaram esta variante de origem indiana que agora a gente vai se desesperar. Não, existe outra aí em circulação e que precisa da atenção de todos nós, né? Manter o distanciamento, cumprir todos os protocolos, isso ajuda aí muito, cada um fazendo a sua parte. Bom, e a pedido do governo do Pará, a empresa Vale suspendeu a partir de hoje, né, a circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás, que percorre 15 pontos de parada entre os estados, inclusive entre o estado do Maranhão e também do Pará. A suspensão não afeta o transporte de minérios. A nova cepa indiana da Covid-19, já registrada no estado do Maranhão, motivou a adoção de novas medidas restritivas no Pará, a fim de monitorar a entrada de passageiros no estado e evitar a proliferação da variante. O pedido pela suspensão do serviço foi formalizado via ofício pelo governo do estado do Pará, após notificação de 2 casos suspeitos da variante indiana do coronavírus no município paraense de Primavera, distante 459 quilômetros de São Luís, onde já há casos confirmados da nova cepa, detectada em tripulantes de embarcação que está fundeada no litoral maranhense. Bom, 12 horas e 29 minutos, você pode conferir também todas as informações, informação importantíssima. Consta lá no nosso portal MA10, tá? Pode acessar, daqui a pouco vai aparecer o QR Code e aí você acessa também para ficar sempre muito bem informado e monitorando, né? Se muda, se não muda essas informações, tá? Bom, e o Maranhão, que já havia apresentado uma leve queda nos números de casos para a Covid-19, voltou à linha nacional de alta no número de casos. Os gráficos com as curvas de casos de síndrome respiratória aguda grave mostram a realidade das 3 macro-regiões do Maranhão e a curva de casos em todo o estado. Os dados se referem à semana epidemiológica referente ao período de 9 a 15 de maio. O Maranhão segue a linha nacional de alta de casos. A incidência de doenças respiratórias que demandam hospitalização ou resultam em mortes, nos casos de maior gravidade, se deve em grande parte a infecções por Covid-19. Desde o ano passado, desde a chegada da Covid, né, a gente continua observando que
a imensa maioria desses casos de síndrome respiratória aguda grave são justamente manifestações de COVID graves, né? A COVID, quando ela gera internação, é justamente uma síndrome respiratória aguda grave em geral. Nos casos de morte, 99% são casos de diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Por isso que voltar à queda de número depende da manutenção de cuidados preventivos. Tem que manter muito alerta, né, e atenção àquilo que a gente vem falando desde o ano passado, né, que a gente já sabe muito bem que é a questão do uso de máscara, higienização, né, agora a questão dos ambientes, né, das retomadas de diversas atividades, inclusive as escolas, né, cuidar muito com manter o local muito bem arejado e distância entre as pessoas, né, para a gente tentar evitar ao máximo facilitar a transmissão. Distanciamento, né, gente? Se preservar. Não é o momento ainda de estar numa ruma de gente sem nenhuma necessidade, principalmente sem a utilização da máscara, né? Bom, e ainda falando sobre o fim de semana e todas as ocorrências, veja você, um incêndio atingiu e destruiu um bar localizado na Avenida Litorânea aqui na capital. Foi um Deus nos acuda, viu? Um Deus nos acuda para quem estava passando e registrou a cena. Um curto-circuito associado à palha seria a principal causa. Ainda chamava a atenção a imagem do local. Do lado de fora, as marcas da tragédia. Restos de vidro, madeira, palha, tudo aquilo que foi consumido pelo fogo. Dentro também. Na manhã desta segunda-feira, a nossa equipe retornou ao Adventure Bar para conferir essa ocorrência de incêndio que aconteceu na manhã deste domingo. A nossa equipe, inclusive, teve acesso à parte interna aqui do bar, só até um certo ponto, porque a área foi isolada por essa fita zebrada, já que ainda há, para evitar qualquer tipo de risco, e o cenário é realmente desolador. Muitos objetos destruídos, uma perda muito grande, e a situação é essa. Por conta da fumaça, na manhã desta segunda, bombeiros voltaram ao bar localizado na Avenida Litorânea. Com relatos do pessoal que se encontrava no local aqui, a gente já teve uma primeira coleta de dados que envolve algo com eletricidade e ar-condicionado, mas para poder fechar um parecer só com uma perícia técnica de incêndio. Será feita nesse dia. O incêndio chamou a atenção de quem passava pela Avenida Litorânea neste domingo. As praias na orla de São Luís estavam lotadas, por ser fim de semana. Mesmo com o atendimento ágil por parte dos bombeiros, o fogo se espalhou com muita rapidez. As chamas começaram pelo telhado do estabelecimento, que era de palha. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há ilegalidade neste tipo de construção, porém, não é recomendado por questões de segurança, além do alto custo. Ele é permitido por norma, é um material de palha, conhecido como sapé. Contanto, ele é permitido se ele houver um tratamento conforme a nossa norma, né? É material muito inflamável, então ele tem que ser tratado com uma tinta ou uma borrificação de material que seja anti-chamas, mas o bombeiro recomenda que, se possível, seja trocado esse tipo de material. Haja visto o grande gasto para poder fazer esse tipo de tratamento. Eu queria as imagens aqui de novo. Olha, ontem, por volta aí do meio-dia, né? Aliás, um pouquinho antes do meio-dia, que era a imagem do fogo. Olha, foi uma situação, era gente narrando o fogo, era uma loucura ali na Avenida Litorânea, exatamente por conta do início, né? Tem inclusive as imagens, eu disponibilizei. Cadê a imagem do fogo aí, do início do fogo? Tinha um cidadão em cima, inclusive um dos funcionários em cima aí do bar, tentando apagar com um extintor de incêndio sem nenhum tipo de sucesso. Aliás, primeiro foi um, depois o outro, uma tentativa ali desesperadora, que só de olhar a imagem, imagina lá, pessoalmente, desesperadora a cena, ele tentando apagar de alguma forma, o fogo estava começando ali a sair, né, pela palha, e aí ele tentando apagar, mas não conseguiu, sem nenhum sucesso. Cadê a imagem, gente? Vamos colocar aqui. E aí o que acontece? Inclusive, a informação que a gente tem é que o proprietário estava fazendo a troca ali do telhado, né? Em meio a toda esta pandemia, em meio a toda esta situação que a gente sabe. Aí tá aí, ó, a imagem, o cara tentando aí, né? Tentando controlar o incêndio, o outro ali também buscando ajudar de alguma forma, mas sem sucesso. E aí logo depois tomou conta boa parte do telhado. O que acontece é que ele estava tentando fazer a troca, tentando colocar, né, outro telhado, mas aí parou ali na metade, o dinheiro não deu, ficou curto, pandemia,
e aí metade já estava coberta, a outra metade ainda estava de palha, né? E aí ele tentando... o curto-circuito, tudo indica, deve ter começado ali pelo ar-condicionado. É claro que a perícia deve apontar tudo isso, mas, segundo as informações, é que por ali eles viram esse curto, no momento do curto-circuito, lá vindo pela área do ar-condicionado. Bom, o fato é que está aí muito fogo, chamando a atenção das pessoas, um desespero muito grande. Meio-dia, mais ou menos era o horário, quando começou, portanto, essa cortina densa de fumaça preta, e está aqui o resultado. Após o incêndio, gente, controlado, felizmente, a contabilização do prejuízo, além de móveis, refrigeradores, mesa, caixa de som, equipamentos, bebidas, televisores, teve ar-condicionado também, muita coisa se perdeu. Pode estampar na tela, gente. Os ventiladores também, cadeira. Bom, era tanta coisa que estava pelo meio e que agora virou exatamente cinza, né? Muitos objetos, tudo perdido, né? Tudo perdido durante o incêndio. Um prejuízo que, segundo o dono, está estimado aí em cerca de R$400 mil. Veja isso em plena pandemia. E olha o local, antes era um bar, inacreditavelmente destruído. As chamas consumiram todo o telhado de palha, né? Boa parte do telhado já tinha sido substituído, como eu disse ainda há pouco, mas as chamas não conseguiram alcançar o andar inferior, onde funciona a parte da cozinha. A perícia, claro, vai apontar aí a causa do incêndio. O bar, localizado ao lado, tem um bar, vocês sabem, né? Os bares ficam ali um pertinho do outro. E aí tinha um bar localizado ali ao lado, ficou parcialmente também atingido pelo fogo. Mas o bar estava desativado, aliás, ele está desativado, felizmente também, né? Porque se não tivesse, seria outra correria muito grande. Informações que nós obtivemos também é que os funcionários aí do bar conseguiram sair ilesos, mas os objetos, aquilo que eles levaram, né, levavam para o trabalho, infelizmente eles não conseguiram, né, tirar, eles não conseguiram em tempo retirar do local, infelizmente. Então tá aí o resultado do incêndio, a destruição, 24 horas depois, como ficou exatamente o bar em razão das chamas. E olha, um fim de semana com incêndio, porque mais um carro pegou fogo em plena avenida, as avenidas Santos Dumont, aqui na capital. Olha só, quem passou também registrou a cena, veículo aí tomado de fogo, incêndio. Olha só, chama. Mas eu perdi a conta de quantos veículos já foram destruídos por fogo. Isso só esse ano, tá? Então tá aí mais um registro no fim de semana de incêndio. E olha, um grave acidente também na estrada do Araçagi, na madrugada do sábado, fim de semana, terminou na morte de um estudante, o Luiz Eduardo, de 18 anos de idade. Um outro ocupante do veículo, irmão da vítima, ficou gravemente ferido e está sob cuidados médicos. De acordo com informações da polícia, o motorista teria perdido o controle do veículo no canteiro central da MA 203 e, portanto, teria capotado. Tá aí as imagens fortes também, mostrando a destruição do veículo, jovem. E a gente lamenta mais um acidente sendo registrado durante o fim de semana. Bom, são 12 horas e 39 minutos. Vamos para o interior do Maranhão, porque por lá uma canoa naufragou e 3 pessoas morreram afogadas nas águas do rio Mearim. O caso aconteceu na tarde do domingo, nas proximidades do povoado Santa Maria dos Ricardos, zona rural de Trizidela do Vale, interior do estado. De acordo com as primeiras informações, a embarcação levava cerca de 8 pessoas. Imagina, 8 pessoas, 8 numa só embarcação, pequena, tá? Não é uma embarcação grande, não, pequena. Entre elas, uma criança de 1 ano de idade que conseguiu ser salva. As vítimas foram identificadas como Alessandro Oliveira, de 25 anos, Andressa Ilana, também de 25 anos, e Paulo Henrique. O Alessandro e a Ilana eram os pais da criança que foi socorrida, graças a Deus,
e foi salva. Mas há relatos que após salvar a criança, o Alessandro e o Paulo, eles retornaram para tentar retirar a Ilana da água, mas daí não conseguiram salvá-la. E os 3 teriam então morrido afogados. O corpo de Alessandro já foi localizado. Os bombeiros militares da 13ª Companhia Independente dos Bombeiros Militares, inclusive, já estão realizando buscas com a ajuda de populares para poder localizar os outros 2 desaparecidos. Nenhum dos ocupantes da embarcação usava colete salva-vidas. E tinham 8 dentro dessa embarcação, dos quais uma criança conseguiu ser salva. O casal, o rapaz tentou voltar para buscar a esposa com a ajuda, portanto, do outro, mas nenhum dos 2 conseguiram retornar. Tá aí os 3, as vítimas desse naufrágio, e até agora o Corpo de Bombeiros segue em busca dos outros 2, no caso da moça e do outro rapaz. E a gente lamenta profundamente e fica de alerta. O colete é uma forma para poder tentar, numa situação como essa, salvar, se salvar, tentar ajudar o outro. Afinal de contas, foram 8 pessoas numa embarcação pequena. Bom, são 12 horas e 41 minutos, 12 horas e 41 minutos, e a gente atualiza o julgamento do empresário Lucas Porto, previsto para hoje, tá? Ele é acusado de ter estuprado e assassinado a publicitária Mariana Costa em 2016. Uma coletiva de imprensa, ela marcaria o início dos trabalhos, mas pelo visto não aconteceu. O repórter Eduardo Ericeira tem pra gente os detalhes. Muito boa tarde, Eduardo. Olá, Kate. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Hora D, uma ótima segunda-feira, bom começo de semana a todos. Amigos e familiares da vítima, Mariana Costa, amanheceram na porta do Fórum de São Luís para mais uma vez pedir justiça no caso envolvendo a morte da publicitária. O assassinato ocorreu em novembro de 2016. Nas camisas, a foto da vítima. Pelas escadas do Fórum, cruzes com nomes de vítimas de feminicídio. Mariana Costa foi assassinada no apartamento em que morava pelo próprio cunhado, Lucas Porto, que confessou o crime. Por ser um crime de grande repercussão e que atrai as atenções de uma grande quantidade de pessoas, a direção do Fórum reforçou a segurança e as medidas de prevenção ao coronavírus, ainda por conta da pandemia. A semana toda foi reservada especificamente para este julgamento, apesar do juiz responsável pelo caso acreditar que o júri possa se estender ainda por mais tempo. Estão previstas serem ouvidas 20 testemunhas, 10 arroladas pela defesa e outras 10 pela acusação, 8 peritos, 6 assistentes técnicos, além do réu. Ao todo, 25 pessoas serão ouvidas. Depois, será a vez dos advogados de defesa e acusação se manifestarem. O julgamento estava previsto para ter início por volta das 8h30 da manhã, mas até às 11h30 desta segunda-feira, o julgamento não havia iniciado. Segundo a assessoria de comunicação, aqui do Fórum de São Luís, foi pelo menos o que foi repassado aí à imprensa que estava aqui na cobertura e permanece na cobertura, às 11h30 da manhã, que o juiz ainda estava analisando os pedidos aí de adiamento de mais essa sessão do júri, que era para ter acontecido ainda no mês de fevereiro, mas foi adiado por conta aí de uma perícia que foi solicitada, um laudo de acústica que foi solicitado, segundo o próprio juiz informou, mas foi mais uma vez pedido aí esse adiamento do julgamento até às 11h30 da manhã. Esses pedidos ainda estavam sendo analisados, segundo informou aqui a assessoria de comunicação do Fórum de São Luís. Ninguém da defesa de Lucas Porto gravou com a imprensa, quis conversar com a imprensa. A acusação, que no caso é o promotor do Ministério Público, Marco Aurélio Ramos Fonseca, também concedeu coletivo. Ele acredita aí não acredita na absolvição de Lucas Porto, acredita que será decretado culpado pelos crimes aí de estupro e homicídio qualificado por asfixia e também por feminicídio, que é o que pede aí o Ministério Público. Mais informações, detalhes de toda a movimentação desta segunda-feira, logo mais à noite, às 7h20, no Jornal da Difusora. Uma ótima semana a todos. Eduardo Ericeira para o Hora D. Obrigada, Eduardo. Mas antes disso, a gente vai ao vivo agora com o repórter Ciro Mineiro para saber se, de fato, já começou, já teve início, portanto, esse julgamento muito esperado, uma vez que a gente sabe que já tem 4 anos do crime e a família, e todas as Marianas também esperam por justiça, né?
É isso mesmo, viu, Kate? Nós estamos aqui nesse momento em frente ao Fórum Desembargador Sarney Costa, né, onde esse julgamento está marcado para acontecer no dia de hoje. É importante a gente reforçar que esse julgamento ainda não começou, né? Aqui do lado de fora eu vou pedir para que o nosso repórter cinematográfico Antônio César mostre para todos vocês. Nós temos aqui algumas pessoas aqui do lado de fora com a camisa, né, pedindo justiça, né, com a foto da Mariana Costa, e atrás, né, nessa camisa as pessoas pedem justiça, né, por esse crime que foi cometido, que foi praticado em novembro de 2016. Olha só, Kate, de acordo com informações do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a quantidade de testemunhas presentes nesse júri, arroladas pela acusação, são seis testemunhas. Arroladas pela defesa, sete testemunhas. Há também 2 médicos legistas, uma farmacêutica, 3 peritos, e testemunhas arroladas pela defesa e acusação ao mesmo tempo, são 3 pessoas. O acusado, né, o réu Lucas Porto, ele só tem um advogado de defesa, que é o Ricardo Ponzetto. Estavam habilitados para esse júri 7 advogados de defesa, mas só havia aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa um advogado de defesa. A defesa, inclusive, pediu, né, que esse julgamento ele fosse adiado. E a alegação da defesa para adiar esse júri, Kate, são as seguintes: que as imagens do local do crime está em um HD e que alega não ter tido acesso. Que o acesso às mensagens do celular da vítima, que também, de acordo com a defesa, eles também não tiveram acesso a essas mensagens. Queriam também acesso à perícia técnica que foi feita recentemente no 10º andar do prédio onde ocorreu esse crime, ou seja, no apartamento da vítima Mariana Costa. E quer o desaforamento do júri, ou seja, que ele seja realizado em outra capital do país ou mesmo em uma outra cidade ou comarca do Maranhão em que não tenha acesso à comunicação. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão indeferiu o pedido de liminar do desaforamento e a defesa aguarda a decisão de mérito, no caso, decisão final. Só que agora há pouco, Kate, uma outra informação foi repassada pela assessoria de comunicação, que o juiz disse que faria o sorteio dos jurados agora para iniciar o julgamento, mas não pôde realizar esse sorteio porque o advogado abandonou o plenário. O advogado de defesa, no caso, né, abandonou o plenário. O juiz concedeu o prazo de 10 dias para o réu constituir novo advogado. E caso não faça isso, será designado um defensor público para fazer a defesa do acusado no júri em data a ser marcada. Ou seja, Kate, é muito provável, né, que esse julgamento que estava previsto para acontecer nesta segunda-feira aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa não ocorra, principalmente por conta desse último motivo, né, por conta de acordo com informações do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, da própria assessoria de comunicação, que esse advogado de defesa de Lucas Porto teria abandonado o plenário, né, poucos minutos antes do juiz ter solicitado a realização do sorteio dos jurados, para que pudessem participar desse júri. É importante a gente destacar, Kate, mais uma vez, que esse crime aconteceu em novembro de 2016 e Lucas Porto é acusado de ter matado, né, a própria cunhada, Mariana Costa. Como eu disse ainda há pouco, crime ocorrido em novembro de 2016. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Muito bem, Ciro, eu queria mostrar mais uma vez essa imagem, que é uma imagem que de alguma forma impacta. São mais de 4 anos de uma família sofrida, enlutada, lutando por justiça. Você vê aí várias pessoas com a camisa da Mariana, representando, portanto, uma das tantas mulheres que perderam a vida. E já tem mais de 4 anos que se aguarda, portanto, a decisão, o desfecho de tudo isso, e você vê somente sendo adiado. Então, para você que está em casa, são 12 horas e 49 minutos, não existe um julgamento sem a constituição das partes, ou seja, precisa do advogado de defesa e o advogado de acusação. Então, se não tem, foram 8 habilitados, só tinha um. Aí, como diz vovó, o derradeiro foi embora. No momento X da questão, levantou e foi embora.
Se é estratégia, não sabemos. O fato é que sem defesa não dá para fazer. Então, muito provavelmente, esse deva ser mais um julgamento suspenso e esperando, portanto, uma nova data. O último teria que ter acontecido ali no dia 24, foi marcada essa data. Não aconteceu, né? Exatamente porque os advogados pediram vistas aí em algumas das provas e aí ganhou-se um tempo maior. E agora, fevereiro, março, abril, maio, praticamente 3 meses depois, e você ouviu detalhadamente o que o Ciro Mineiro trouxe para a gente, as últimas informações, dando conta exatamente de que agora nem advogado de defesa tem mais, porque ele levantou e foi embora. Então não dá para realizar um julgamento dessa forma. Agora, complicado, né? Constituir uma outra comarca para fazer um julgamento de um crime que aconteceu aqui na capital. Aí fica bem facinho, né? Bom, tá aí mais uma vez imagens ao vivo, nossa equipe, portanto, cobrindo esse que seria, né? Começaria a semana com um desfecho terminativo, mas infelizmente você está vendo aí o desdobramento que me parece, como bem disse o Ciro, que não vai acontecer na data do dia de hoje. Logo mais no Jornal da Difusora, certamente você acompanha aí a matéria completa. O Ciro vai continuar a permanecer aí no fórum onde teria que acontecer o julgamento, mas pelo visto não vai acontecer. Bom, são 12 horas e 51 minutos e você sabe o que deixa a gente mais impactado? Não é porque a gente não sabe o que está acontecendo, não. Dá para voltar aquela imagem da cruz, de várias, ao longo da escada? Se tiver fácil para voltar, o que mais impacta a gente é da gente saber que lá em 2020 foram 60 mulheres, 2021 são 20 mulheres, lá em 2019 eu não lembro mais quantas foram. Em 2018, aí é que eu não lembro mesmo. Imagina 2016. 2016 foi quando a Mariana foi morta. Mas tem as mulheres que não são identificadas, tem a Leuda, tem a Bruna, tem a Ananda, tem a Irene, tem tantas mulheres que já se foram. Cada mulher, cada cruz dessa aqui, significa uma vida que já se foi. Eu estou falando aqui, gente, eu só lembro dos últimos 2 anos. Quantas mulheres não já foram mortas? Quantas mulheres e quantas famílias continuam lutando pela justiça, pelo desfecho, pela sensação, apenas pela sensação de que a justiça, ela foi feita? A gente vai seguir por aqui. E eu tenho certeza que a família, que é quem sofre e passa a vida inteira sofrendo, não esquece, não, de cada uma dessas mulheres. Tem que continuar. Essa bandeira tem que continuar para cima, lutando e chamando a atenção para evitar que outras mulheres, infelizmente, entrem nessa triste lista, essa lista que só tende a subir. Como eu disse ainda há pouco, a gente vai seguir aqui acompanhando e monitorando aí esse julgamento. 12 horas e 53 minutos, 12 horas e 53 minutos. Eu vou para um rápido intervalo, mas antes do intervalo, queria logo chamar a sua atenção para o comecinho da semana, que é quando a gente está se organizando por ali. Então, presta atenção por aqui, porque eu tenho uma notícia muito bacana para te dar de primeira mão. Só acontece aqui no nosso Hora D, tá? E aí, exatamente para você que gosta de oferta de verdade, sem enrolação. Hoje é dia de economizar. É o segundô da Liliane. Todo dia é um dia diferente. É diferenciado na Liliane. Escuta só. Hoje, segunda-feira, você vai levar uma lavadora Arno 11 quilos, semiautomática, por apenas R$ 399. Semiautomática. Presta atenção. R$ 399. Tá muito barato, gente. Não tem como não aproveitar, não, viu? Mas tem forno também, micro-ondas, para deixar aquela comidinha no ponto já. Tá na correria, né? Chega meio-dia, tá um desespero. Já compra seu forno micro-ondas, 21 litros, R$ 549. Tem guarda-roupa 6 portas, 100% MDF, por apenas R$ 699. E tem cama box também, viu? Tá com aquela dorzinha nas costas, já sabe que passou do tempo, né, a cama?
Cama box casal, que tal? Molas ensacadas por R$ 1.299. Agora atenção, viu? Atenção, você que está ligado aqui com a gente, porque promoção de verdade, desconto de verdade, só é hoje, viu? Hoje tem que aproveitar porque é na Liliane, é o segundô da Liliane, não tem outro canto. Lembrando que a Liliane tem um crediário próprio e você pode comprar então e parcelar em até 12 vezes no cartão da Liliane. E tem mais, se você quiser comprar agora, tipo sem sair de casa, sem gastar aí essa gasolina ou então sem se cansar, a Liliane está por aqui também, sabe onde? Palma da sua mão. Pega o celular, pode pegar agora o celular e acessa www.liliane.com.br. E lá você vai ter todas essas ofertas e você ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes. Aliás, você pode parcelar de 12 vezes, mas pode parcelar de 10 vezes sem juros lá no site da Liliane. Tá bom? No cartão você já sabe, viu? Vai lá no site, faz as suas compras e ainda vai poder parcelar em 10 vezes. E a Liliane tem frete grátis para você poder comprar também e receber a sua mercadoria em casa, nas regiões onde tem uma loja física. É isso mesmo. E aí você não tem enrolação. Frete grátis para você poder receber o seu produto em casa. Acessa, não perde tempo não, www.liliane.com.br e já pode aproveitar, é o segundo. Só na Liliane, né? Você já sabe, só na Liliane que você encontra. E aqui no nosso Hora 10 também você encontra todas essas informações e oportunidades. Por falar nisso, semana começa com vacinação, viu? Público de 59 anos, mas é assunto para depois do intervalo. Vai lá tomar uma água e daqui a pouquinho eu volto. E tem São João também, uma semana. Daqui uma semana tem São João aqui, ó, na sua tela. Tô de volta, campainha já tocando, 12 horas e 59 minutos. De volta aqui com você até às 13h30. Por aqui você já sabe que tem informação, tem conteúdo, tem oportunidade, tem dicas e também tem muita solidariedade. Olha, infelizmente no fim de semana eu recebi uma notícia nada animadora, muito pelo contrário. Eu me uno, na verdade, a essa família que perdeu a Isabelle Barbosa Baldez. Ela estava internada no Hospital Aldenora Belo, infelizmente faleceu no fim de semana. Nós fizemos aqui na sexta-feira uma ampla campanha de doação de sangue para a Isabelle. Essa menina linda, 13 aninhos de idade, estava internada, tinha sido detectado um câncer. Desde o ano passado ela estava fazendo um tratamento e infelizmente no fim de semana ela teve um desdobramento e veio a óbito. Queria me unir à família, né, a quem sofre, essa mãe. Eu disse aqui na sexta-feira, inclusive, que eu tenho uma filha com 13 anos e a gente se coloca na dor do outro. E eu sei que é muito pouco o que a gente faz, é mínimo o que a gente faz, mas queria dizer que estamos unidas, assim como a gente pegou na mão um do outro para tentar ajudar a Isabelle na doação de sangue, a gente pega agora na mão um do outro numa corrente de oração para que essa família sinta, né, esse conforto nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que a Isabelle agora está num bom lugar. Só que claro que a gente, né, internaliza, porque faz parte em algum momento aí da dor do outro e a gente sente, claro. Um beijo assim muito carinhoso, tá? Para essa mãe, para esse pai e para essa família toda. E a Isabelle já sabe, ela está nos nossos corações. Bom, 13 horas e 1 minuto, e a gente segue aqui falando sobre saúde. Começa hoje a vacinação para o público com 59 anos de idade. Já tá no ponto, gente? Vambora? Vambora, já tá na tela? Bota aí na tela, muito bem, o pessoal tá dando uma dormidinha, né? A semana tá começando, mas vambora. Tá aí na tela a primeira dose, pessoas com 59 anos de idade. Hoje, portanto, segunda-feira, entre 8 e 18 horas, já pode então começar, né? Já pode então estabelecer aí qual que é o seu mês de aniversário. Pela manhã,
foram os nascidos de julho a setembro e à tarde agora, outubro a dezembro. Lembrando que essa idade de 59 anos, foi iniciada então a vacinação no fim de semana. E aí já avança agora no comecinho da semana e deve seguir atendendo, portanto, o público, tá? Agora à tarde, nascidos de outubro a dezembro. Pessoas cadastradas, tá? 59 anos de idade, mas que estão já cadastradas na plataforma Vacina São Luís. Documento necessário, já sabe, que é o oficial com foto e também o comprovante de residência, tá? E os ferroviários e portuários também já começaram a receber a primeira dose do imunizante. 5.550 portuários e ferroviários estão na lista enviada pela Vale. Podem receber a imunização profissionais com mais de 40 anos que atuam em portos e ferrovias. Profissionais do setor aéreo também entram nesta etapa do cronograma. A empresa Vale, que a empresa já passou a lista para a gente, com os trabalhadores tanto portuários quanto ferroviários. Então a gente tem uma expectativa de atender esses 5.500. Para receber a imunização, os profissionais devem apresentar uma documentação pessoal e comprovação de vínculo empregatício. Aqui no Multicenter Sebrae, a gente está fazendo atendimento dos trabalhadores do transporte aéreo. É importante trazer o documento oficial com foto, ou o último contra-cheque e uma credencial, também a gente está aceitando. Muito bem, está aí uma importante imunização que está sendo feita, inclusive anunciada amplamente aí também no fim de semana, tá? Agora, da capital para Imperatriz, porque com a chegada de novas doses de vacina, as gestantes e também puérperas de Imperatriz começaram, portanto, a ser vacinadas. Quem tem mais detalhes é a repórter Leilane de Araújo. Muito boa tarde, Leilane. Como é que começou a semana por aí? Boa tarde, Kate. Boa tarde para você que nos acompanha. O município de Imperatriz retomou hoje a vacinação contra a Covid-19 em gestantes com comorbidades. Com o retorno, a expectativa é que até o final da semana 300 grávidas sejam imunizadas com as doses da Pfizer, uma das vacinas mais eficazes contra a doença aqui no Brasil, recomendadas pela Anvisa. Aqui, a organização da vacinação já não é mais por idade, é por ordem alfabética. Hoje, a vacina é para gestantes de A à letra E e no decorrer da semana, aí, como eu já disse, a expectativa é que 300 grávidas recebam, 300 é a quantidade de doses recebida pelo município de Imperatriz, para dar continuidade à vacinação às grávidas. E só reforçando, grávidas com comorbidades. Fora desse grupo, a vacinação para pessoas com comorbidades continua suspensa aqui no município. Eu volto com você no estúdio. Muito bem, então tá aí a informação de Imperatriz. O importante é que a vacinação está acontecendo, né? E falando em vacinação, a gente atualiza agora como é que começa a semana. De acordo aqui com o nosso vacinômetro, está subindo. Maranhão, portanto, com 1.641.028 doses, portanto, já circulando, né, em todo o Maranhão, já distribuídas. Aqui na capital, 333.978 doses, portanto, aí o nosso vacinômetro apontando o número de vacinas de imunização já feitas em todo o Maranhão. E ainda falando sobre a condição da pandemia no estado, vou direto para Caxias agora conversar com a Franciane Araújo para saber exatamente como é que começa a semana, lembrando que na sexta-feira a Franciane já atualizava para a gente que não tinha acontecido nenhum óbito, não tinha sido registrado. Esse número se mantém, Franciane? Muito boa tarde. Oi, Kate, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente inicia a semana com boas notícias, viu? E há 4 dias consecutivos, a gente não registra nenhum óbito decorrente da Covid-19. É uma informação que traz esperança, justamente nesse momento que a gente vive, né? Em dias que o decreto permite flexibilizações, permite que a gente possa continuar com a vida quase que normal. No entanto, ao mesmo tempo que a gente fala de 4 dias consecutivos sem registro de óbitos, também a gente tem que falar sobre os dados, sobre a ocupação dos leitos próprios para a doença. E olha só, a gente teve um aumento, viu? Essa internação hospitalar das unidades de terapia intensiva teve um aumento, agora está em 64%, e a ocupação dos leitos de retaguarda está em 70%. Tudo isso, Kate, é reflexo justamente do abandono das medidas sanitárias. Final de semana, por exemplo, a vigilância sanitária fez fiscalizações, como vem acontecendo nos finais de semana, nos bares, restaurantes e aí estabelecimentos similares,
6 estabelecimentos foram interditados e mais de 10 foram notificados. Tudo isso porque não obedece o que está ali decretado, né? O decreto permite 50 pessoas e até 4 pessoas por mesa. E nesse momento em que isso não é superado, esse número, e aí a vigilância sanitária chega, se é um estabelecimento reincidente, ele recebe essa interdição, se não, ele é notificado. Então, tudo isso reflete no registro do boletim epidemiológico, viu, Kate? Né? A gente saber que ainda existe tanta resistência e o que reflete diretamente no número de ocupação e que não é uma realidade, infelizmente, só daí, viu, Franciane? Aqui na capital, a ocupação também segue apresentando números, que são números que já oferecem, inclusive, uma atenção mais redobrada. Já eu vou colocar na tela, mas o que é importante é que, graças a Deus, em 4 dias, segue, portanto, estável esse número, né? Sem aumento, continua aí sem apontar crescimento no número de óbitos e a gente já fica feliz, né, Franciane, exatamente por essa informação. Espero que a gente siga ao longo da semana segurando também esses números, que eles apontem cada vez mais para baixo e não para cima. Obrigada, viu, Franciane, pela informação. Exatamente, Kate. Obrigada, viu? Amanhã você volta com a gente aqui atualizando, tá certo? Então tá aí, agora o número de ocupação, como disse a Franciane, por lá é preocupante, aqui também é. Vou colocar na tela aqui como é que está na Grande São Luís, porque já ultrapassa, inclusive, a casa de 96% do total de número de leitos ocupados, tá? Vamos lá para o número geral? São 261. Hoje nós temos ocupados 252. Isso é uma atualização dessa região metropolitana, certo? Os leitos livres só tem, portanto, 9. A ocupação, isso representa mais de 96% no número de ocupação. E se a gente tem 100%, tá aqui, ó, o que falta? Apenas 9% para ocupar esse total de 261. Agora veja você que nós estamos há uma semana com um aumento no número de ocupação nos leitos aí dos hospitais públicos aqui da nossa capital. Quando o assunto é hospital particular, também é muito delicada a situação, porque também já apresenta aí pelo menos 100% de ocupação, tendo inclusive uma fila de espera. Então, esse é o diagnóstico dos últimos dias, da última semana, aqui na capital, quando o assunto é ocupação de leitos e principalmente leitos de UTI. Somente 9 estão, portanto, aí desocupados. A gente vai seguir por aqui acompanhando, claro, dia a dia, um número que antes a gente tinha deixado, né, um pouco mais de lado, porque já tinha uma sobra, só que agora, há uma semana, um fenômeno fez exatamente isso, ó. Fez um ribuliço, como dizia a vovó, e fazendo então um aumento muito significativo que oferece hoje uma atenção redobrada. E por falar nisso, os números da pandemia também vêm subindo novamente. A gente atualiza agora como é que está o estado, sobretudo nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia no Maranhão, o total de pessoas infectadas pela Covid-19 já ultrapassou 284.301. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. Ainda segundo a SES, 251.781 pacientes estão recuperados, 23.280 em isolamento domiciliar, 808 em leitos de enfermaria e 536 internados em UTIs. O número de mortes causadas pela Covid já chegou a 7.896. Novas mortes foram registradas nos seguintes municípios: Chapadinha, Gonçalves Dias, Vila Nova dos Martírios, Zé Doca, Imperatriz, Timon e São Luís. 4 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Os demais aconteceram em dias ou semanas anteriores e aguardavam o resultado para a Covid-19. Bem, tá aí os números preocupantes, a gente segue por aqui, né, acompanhando de forma muito particular esses boletins e a pandemia em todo o estado. Bom, são 13 horas e 11 minutos, 13 horas e 11 minutos. Vou para o intervalo, novamente no 91968622 você participa com a gente. Mas antes, outra dica importante. Olha, um olhinho aqui, você já sentou para almoçar? Ou tá com dor de cabeça? Eita, Kate, eu amanheci o dia hoje já naquele sufoco, pensando que o final do mês já tá bem aí. Como é que eu vou fazer para pagar as contas?
Muita calma nessa hora, viu? Muita calma nessa hora. Você não precisa se desesperar, porque a solução depende de você, viu? Na verdade, depende de cada um de nós, a gente sabe disso. E aí a gente pode fazer a escolha certa. Por exemplo, agora, pegar o telefone, ligar no DDD 98 986047511. Uma facilidade que eu tenho para você. Sabe qual é? Vou te falar, mas tem que ser agora. É a Gold Crédito, oferecendo crédito de maneira fácil e muito rápida, sem nenhuma burocracia. São empréstimos com taxas justas para que você saia desse aperreio danado mês que vem, né? Já ficar mais tranquilo, dar uma respirada, almoçar melhor. Ó, que dia é hoje? 24. Daqui a pouco é um pulo para esse negócio de dia 30. Então, vamos embora resolver a vida logo, né? Olha, sua dívida tá beirando aí os R$500? Não, Kate, tá mais. Tá mais do que isso. Vou te dar um exemplo. Se você quiser pegar R$500 para resolver o problema, pega e vai pagar uma prestação de R$550. E aí, se a sua dívida for maior, sei lá, R$5.000, pode pegar e pagar 12 vezes de R$575. É isso mesmo, apenas 12 vezes de R$575 e vai pagar isso no cartão de crédito. Quanto maior for o valor, menor a taxa vai ficando para você pagar. É empréstimo na hora, qualquer valor, dinheiro sem essa confusão de burocracia. Só na Gold Credit é que você vai receber esse dinheiro ali, ó, bem na hora, sem confusão, sem estar naquele negócio de falar demais, entendeu? Não, é prática, concreto, objetivo. Estou precisando de tanto, já vai receber e parcela em até 12 vezes no seu cartão. E aí, onde é que você vai conseguir assim essa agilidade? Tamanha segunda-feira? Canto nenhum. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, canto nenhum você vai conseguir. Então não perde seu tempo, vá direto ali na Gold Credit, resolve, ponto final. O DDD é esse, 98986047511. 986047511. E você ainda de quebra pode ser também um parceiro autônomo e, sei lá, vai ganhar excelentes comissões, paga a prestação e já fica com aquele dinheirinho no seu bolso, hein? Que tal? Só na Gold Credit. Adoro os nossos parceiros. 13h14 para o intervalo ligeiro bala e na volta a gente volta, claro, destacando para você informações e tem o nosso São João. Uma semana, meu povo. Já já a gente, ó, é uma semana. De volta, 13h17, 13h17. E a gente segue por aqui atualizando as informações, inclusive do fim de semana. Alô para o pessoal ali da Cidade Operária, foi um fim de semana e tanto, principalmente de serviços que foram feitos aí por meio da Prefeitura. O projeto Prefeitura nos Bairros. Nesta etapa do programa, o bairro da Cidade Operária está sendo contemplado. Estão sendo executados inúmeros serviços: limpeza, poda de árvores, modernização da iluminação pública, drenagem profunda e pavimentação. Na manhã deste sábado, o prefeito Eduardo Braide acompanhou o andamento das obras. O programa que nós iniciamos lá no Polo Coroadinho, estamos trazendo aqui para a região da Cidade Operária, que vai contemplar recursos da ordem de mais de R$4 milhões, que envolvem pavimentação nova, como vocês estão vendo aqui, recuperação de praças, troca de iluminação antiga por LED em mais de 700 pontos aqui de ruas e avenidas da Cidade Operária, recuperação de ruas e avenidas também, limpeza urbana, poda de árvores, enfim, uma série de ações da Prefeitura que chegaram para deixar o bairro muito melhor. Uma das ruas beneficiadas é a 201, uma reivindicação antiga dos moradores que por muitos anos sofreram com vários transtornos. A drenagem aqui nunca existiu. Certo? Nunca existiu a água da feira toda que descia para cá e invadia casas aí de moradores aqui na frente. Com essa parte agora do asfalto chegando e a drenagem, né, só tem a vir a melhorar. Seu Antônio Jorge, que mora no local há 40 anos, lembra bem de todo o sufoco que já passou, principalmente no período chuvoso. Todo ano era sufoco, todo ano. Não tinha um ano que não tinha sufoco para nós nessa rua aqui. Com 5 meses de serviço que o prefeito entrou, já está fazendo tudo que os outros nunca fizeram. Por meio do Prefeitura no Bairro, estão sendo investidos aproximadamente R$4 milhões somente na Cidade Operária. Trabalhos semelhantes deverão ser executados em outras regiões de São Luís.
prefeito Eduardo Braide, ele já foi bem enfático que esse programa ele será de forma contínua em toda a sua gestão. Então os bairros serão contemplados, iniciamos lá no Coroadinho, estamos hoje aqui na Cidade Operária e teremos novos bairros que serão contemplados e serão divulgados aí para vocês saberem quando que a prefeitura estará no seu bairro. Que bacana, né? Excelente iniciativa, atendendo duas importantes regiões, Coroado e agora, portanto, a Cidade Operária. Bom, e a gente vai agora ao vivo com o Ciro Mineiro, porque teve avanço nas negociações com relação aos agentes de limpeza que podem, inclusive, né, entrar em greve aqui na capital em razão dessas tratativas que até o momento, né, Ciro, não surtiram efeito. É isso mesmo, viu, Kate? Olha só. São 1.200 agentes de limpeza que estão, né, nesse momento reivindicando, né, Kate, por uma série de benefícios, né, inclusive reajuste salarial. É importante a gente reforçar que nas últimas semanas a categoria tem negociado juntamente com a Prefeitura de São Luís e também com a empresa, né, que tem aí o direito de realizar, né, o serviço de limpeza pública da nossa cidade, a empresa SLEA, mas até o momento essas negociações elas ainda não avançaram. De acordo com o Sindicato de Asseio e Conservação de São Luís, que é a entidade, né, que resguarda, que tem garantido aí todos os direitos dos cerca de 1.200 agentes de limpeza, desde o ano passado, não é concedido reajuste salarial aos trabalhadores, mas ficou acordado no ano passado de que seria repassado, né, aos trabalhadores um reajuste salarial de 3,92%. Esse reajuste seria repassado no dia 1º de março desse ano, o que não aconteceu. E em relação a 2021, até o momento, né, a situação é ainda pior, porque não houve nenhuma tratativa no sentido de garantir a esses trabalhadores um reajuste salarial, né, que possa atender todas as necessidades, todas as expectativas desses profissionais. Olha só, Kate, de acordo com o presidente do Sindicato de Asseio e Conservação de São Luís, Onésio Máximo, se não se chegar a um acordo nos próximos dias, né, os trabalhadores, os cerca de 1.200 trabalhadores irão sim cruzar os braços aqui na capital maranhense, exatamente como forma, né, de pressionar e também de garantir todos esses benefícios, né, principalmente reajuste salarial, reajuste no valor do ticket de alimentação, que também é uma outra reivindicação da categoria. O presidente do Sindicato de Asseio e Conservação, ele ressalta ainda que para esses próximos dias existem algumas reuniões marcadas. Hoje, por exemplo, havia uma reunião marcada com representantes da empresa SLEA, mas essa reunião ela foi remarcada para amanhã à tarde. E com a Prefeitura de São Luís, há uma reunião marcada para a próxima quarta-feira, dia 26. E aí sim, depois dessas reuniões, se não se chegar a nenhum acordo, se não houver avanços, a categoria será convocada para uma Assembleia Geral e aí todos juntos vão decidir pela paralisação ou não do serviço de limpeza pública aqui na capital maranhense. O que a gente espera é que, de fato, né, se possa chegar a um entendimento entre as partes, porque os prejuízos serão tremendos, né, Kate, se esse serviço, de fato, for paralisado aqui na capital maranhense. Voltamos com você aí no estúdio. Muito bem, Ciro, a gente vai seguir aqui acompanhando, né? Logicamente, aí todas essas tratativas. Agradeço ao Ciro mais uma vez e claro que no Jornal da Difusora você acompanha também a matéria completa. Vou para o intervalo rapidinho, mas antes mostrar rapidinho aqui a Sofia. Alô, Sofia Leal. Oh, coisa mais linda, tá completando 8 aninhos. Olha a carinha dela. Coisa linda. Sofia, um beijo pra você, minha lindona. Parabéns, Papai do Céu proteja você. Grandão assim, tá bom? Beijinho aí na ponta desse nariz. Vou pro intervalo. Na volta a gente volta falando sobre São João. Olha a musiquinha. Desafios do Cacuriá. Eita, que não tá fácil pra turma, viu? Um minutinho. Tô de volta.
tô de volta com o nosso Hora D. Alô, Daniel, um beijo pra você, lindão. Muitíssimo obrigada pelo carinho, tá? Também registrar aqui, alô, ao Tenente Coronel André, comandante lá do 1º Batalhão. Um beijo pro senhor também. Aliás, pra toda a corporação. Obrigada pelo carinho de todos os dias, tá certo? E olha, pelo 2º ano consecutivo, a tradição junina vai acontecer segundo, principalmente, os protocolos de distanciamento social. Infelizmente, há 2 anos isso não vem acontecendo. Um desafio, na verdade, para a turma toda que promove a cultura, principalmente para quem faz o cacuriá. Meu São João, oh, gira, gira, gira meu balaio, oh, gira, gira, gira meu balaio, oh, gira, gira, gira meu balaio, gira embaixo, gira em cima, gira em cima, gira... É nesta época que a cidade disputada por tantos povos no passado costuma ser novamente invadida por brincantes em busca das riquezas de uma terra abençoada pela diversidade cultural. Entre elas, o cacuriá, uma dança que mistura o profano e o sagrado e que só tem aqui no Maranhão. É bonito Campo Verde quando vem raiando a aurora, passarinho abre o bico, bate as asas, canta e chora. O cacuriá surgiu como parte das festividades do Divino Espírito Santo. A dança, que é feita em pares, com formação em círculo e acompanhada por instrumentos de percussão, chamados Caixas do Divino, segue o calendário religioso e a devoção aos santos do período. O cacuriá, ele traz essa marca, né? Dessa mistura entre a tradição católica religiosa, aí simbolizado pelo Divino Espírito Santo, né? Com essa sensualidade, com essa marca da cultura popular, da cultura maranhense. Se reinventarem para dentro desse novo contexto que é mais virtual do que físico, manterem as suas apresentações, ao mesmo tempo manter o distanciamento social, manter uma segurança no sentido de evitar o contágio da Covid-19. Para Rosa Reis, do Cacuriá de Dona Teté, que há 34 anos inspira a formação de novos grupos e leva cor, musicalidade e reverência aos arraiais de São Luís, as apresentações podem esperar, mas o compromisso com os santos deve ser mantido mesmo em tempos de pandemia. A gente está programando uma live de batizado na mesma data, dia 13 de junho, né? Mas com poucos componentes, com todo mundo de máscara. A gente está ainda mobilizando, ver como é que dá para a gente fazer isso para realmente não passar em branco, né? A gente sente muita falta dessas nossas festas, né? Desse período que é um período mágico da cidade, é um período de, que tem muita espiritualidade, né? Apesar da coreografia sensual, o cacuriá tem origem na religiosidade. O da Vila Gorete nasceu da devoção dos moradores a Santa Maria Gorete e que agora usam a festa profana para reverenciar o sagrado. A gente tem parceiros que nos procuram justamente para fazer a distribuição de cestas básicas na comunidade, distribuição de kits de higiene na comunidade, e a gente vem sendo essa... Muito bem, é o São João das Tradições, gente. Já sabe, né? Sábado, todo sábado do mês de junho, são os 4 meses inteiros. Você tem esse encontro marcado com a gente a partir das 10 da manhã. São João das Tradições, um oferecimento da Faculdade Uninasal. Nada vai parar você. Isca Controle de Pragas e também sanitização. E tem a Bital Internet, a internet que mais cresce no Maranhão. São João, você já sabe, é na Difusora. A tradição, ela não pode parar. Meu povo, tchau. Tchau, até amanhã, se Deus quiser.